Muito bom estar aqui presencialmente. Eu prefiro presencial. Também. Essa coisa do online, assim, apesar, né, assim, de eu ser mais jovem, mas eu não gosto muito, não. Eu gosto de tocar, de ver gente, de ver rostinho. Prefiro assim. E foi uma alegria, assim, quando Emília me fez esse convite, porque eu sei que eu sou uma pessoa improvável para estar aqui nesse contexto, né? Eu sei que eu sou improvável no sentido de que eu ainda não sou mãe biologicamente, sou mãe espiritualmente de muitos filhos, mas biologicamente nem adotivamente sou mãe ainda. Mas Deus um dia falou algo comigo, falou que de alguma maneira a minha vida e aquilo que Ele tem construído em mim seria uma Betânia para muitas mães. Então Betânia é um lugar de reconexão, Betânia é um lugar de descanso, Betânia é um lugar de se conectar com propósito, Betânia é um lugar da gente enxergar aquilo que pode ressuscitar. E eu entendo que de alguma forma Deus faz isso. Então, não tenho nenhuma formação teológica, eu sempre falo isso. Não tenho nada de especial, sou uma mulher super simples, dona de casa, né? Além de ter a minha profissão, esposa. Mas o nosso Deus, Ele é absolutamente poderoso, isso que é lindo, porque é Ele que faz, não é a gente, né? Então, assim, toda a glória daquilo que flui, a gente dá somente a Ele. E eu quero hoje partilhar com vocês uma palavra que está lá em Isaías 61, a partir do versículo 1. A gente sempre fala muito nessa palavra, mas hoje eu quero enfatizar um versículo especificamente, mas a gente vai ler a partir do 1. 61, Isaías 61, a partir do versículo 1. E aí diz assim: O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. E eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Até aqui. Mas a passagem, o versículo que o Senhor pôs no meu coração foi o 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Eu li todo só para a gente compreender, né, o contexto. Essa daqui é uma passagem messiânica, aponta especificamente, né, para Cristo. E aqui fala que esse que seria o ungido, ele iria anunciar as boas novas, ele iria trazer libertação àqueles que estavam cativos. E quem era que estava cativo? Nós. Ele iria então trazer uma transformação, uma restauração para a nossa vida, mas não para aí. Continua no versículo 4, como eu disse. Eles reconstruirão as velhas ruínas. Aqui esse eles já faz referência a nós. Então nós vemos aqui nessa passagem um processo. O ungido é enviado para nos restaurar. E a nossa vida restaurada, então, seria uma fonte de restauração para outras pessoas. Nós, então, seríamos instrumentos para restaurar ruínas que estavam já ali, em destroços, coisas que já haviam se perdido há muito tempo, porque aqui ele fala de geração em geração haviam sido devastadas. Então é uma devastação que passa. A gente usa às vezes o termo, né, maldição hereditária. É só para a gente compreender de uma forma mais, né, ampla o que é isso. Dentro da psicologia, a gente entende, principalmente nessa parte de epigenética, de neurociência, né, que os caminhos neurais na mente humana, eles são criados no ventre da mãe
de acordo com as conexões neurais que a mãe tem, né, com o sistema nervoso central da mãe, as primeiras conexões neurais já são formadas naquele feto, ou seja, naquele bebê. Aquela criança, ela já vai nascer com conexões neurais que têm a ver com as conexões neurais que a mãe estabeleceu ao longo da vida dela. E isso acontece de acordo com as experiências. Ou seja, essa mãe também teve conexões neurais estabelecidas na barriga da mãe dela. Então, de uma geração para outra, modelos de comportamento, sentimento, eles são estabelecidos. E isso vai guiar a maneira como as pessoas vão lidar com as coisas. Por isso que a gente compreende de uma forma mais ampla o que significa maldição hereditária. Mas a gente tem um Deus gracioso que diz que a cada geração, Ele visita. E Ele procura em cada geração um libertador. Em cada geração, Deus procura um libertador para aquela família. Ele procura um libertador para remir aquela família. Ah, mas eu não tive nada a ver com as escolhas que a minha mãe tomou. Temos sim. Estamos totalmente conectados. A gente não nasceu na família que a gente nasceu por acaso. A gente não nasceu no contexto familiar que nós nascemos por acaso, nem na nação que nós nascemos por acaso. Porque em cada nação também aí há um contexto mais amplo de conexões neurais que são estabelecidas. Antes de a gente falar de cultura palpável, a gente vai falar de uma coisa mais profunda a nível de neurociência. Então, a gente se voltando para esse texto, quando Cristo vem e Ele nos restaura, e quando Ele nos restaura, e a gente compreende, assim, a palavra é tão linda, porque antes de qualquer ciência ser desenvolvida, Ele é acima de todas essas coisas. Então, a gente lê lá em Romanos 12, que Ele fala sobre a restauração da nossa mente. Ali, quando Cristo fala sobre a restauração da nossa mente, é claro que a palavra é super palatável para que qualquer um entenda. Ele não precisa usar termo científico, ele não precisa usar nada disso. Ele, na simplicidade dele, passa aquilo que ele quer passar. Mas ele está falando ali, a nossa mente é transformada. E quando a nossa mente é transformada, aí nós conseguimos experimentar e comprovar o quê? A boa, agradável e perfeita vontade dele. Ou seja, a gente precisa passar por uma transformação da nossa mente para poder compreender quem Cristo é e experimentar o que ele tem para a gente, a nível de propósito de missão. Sem a transformação da mente, a gente não experimenta isso. A gente não consegue. E essa transformação da nossa mente, ela acontece justamente aqui quando ele fala que nós vamos sendo restaurados. Somos restauradas para restaurar outras pessoas. Eu gosto de pensar que os estudiosos, e eu gosto um pouco de história, e meu marido fica doido com isso, porque eu vou conversar com ele e ele não curte muito, mas eu gosto muito de história. E quando a gente vai ver, os historiadores, né, arqueólogos, quando eles fazem uma pesquisa nas cidades antigas, que são as cidades aqui dessa época onde Isaías, né, está escrevendo, eles observam que as cidades elas eram construídas em cima de escombros. Então, quando um povo tomava um outro povo e aquela região, eles não limpavam aquele lugar e nem utilizavam aquela estrutura para habitarem naquele lugar. Eles tomavam, eles destruíam tudo. Por quê? Porque eles tinham o intuito de acabar com a identidade, com a cultura, né? Com todo e qualquer resquício que pudesse ficar com relação àquele povo. Então, eles destruíam tudo. Em cima daqueles escombros, eles construíam uma nova cidade. Eles levantavam ali uma nova cidade. Só que vocês imaginem, isso acontecia constantemente, um povo tomando outro. Então nós temos cidades lá que foram ficando cada vez mais acima do nível do mar, né, naquela parte ali. E aquele lugar, quando eles vão escavar, eles conseguem, embaixo de cada escombro das cidades, encontrar algumas cidades que a gente consegue ver ali partes que estão ainda intactas. A gente consegue ver ali construções ainda intactas. O que eu gosto de pensar é que eles não aproveitavam nada das estruturas anteriores. Satanás faz isso na nossa vida. Ele vem tentando destruir tudo aquilo que é estrutura, tudo aquilo que é fundamento, tudo aquilo que foi colocado. Ele tenta colocar uma edificação nova. Mas é interessante porque Cristo fala aqui, eles reconstruirão as velhas ruínas. Ou seja, Deus não está falando, olha só, eu vou entrar na sua vida e em cima dos escombros que existem na sua vida, eu vou construir algo novo. Deus está falando, não vou fazer isso. Eu vou pegar aquilo que é escombro, aquilo que seria inutilizado, aquilo que ficaria lá, todo resquício, eu vou pegar aquilo e eu vou reconstruir aquilo que estava morto.
O Senhor, Ele não fala que Ele vai trazer para a gente, simplesmente na nossa vida, algo que Ele vai trazer novo. Não. Deus vai fazer, eu vou fazer algo de novo. Por quê? Porque Ele já pôs em nós a essência daquilo que Ele quer desenvolver. Quando o Senhor planejou cada uma de nós, tem um script no coração dele acerca de propósito e missão para a nossa vida. E isso não vai ser rasurado. E não foi rasurado no plano original dele. Então ele vai pegar aquilo que de repente ao longo do nosso percurso virou uma ruína e ele vai restaurar. Ele vai trazer aqueles fundamentos, ele vai colocar aqueles fundamentos no lugar, ele vai alicerçar tudo de novo e ele vai usar daquela matéria-prima, daquele lugar, que quem passasse e olhasse ia falar assim, nossa, está arruinado, não tem mais como fazer nada. Às vezes a gente olha assim para a nossa vida, né? Eu muitas vezes olhei assim para a minha vida. Cristo tem me ensinado a olhar um pouco diferente. Então, aquilo que a gente achou que estava arruinado, o Senhor pega e o Senhor restaura e o Senhor resplandece a glória dele. Mas não para aí, como eu disse. Ele então usa a restauração para trazer uma edificação para as próximas gerações. Quando o Senhor olha para cada uma de nós, Ele não vê a gente, Ele vê gerações. O Senhor não vê somente a nossa vida, Ele enxerga gerações. Não tem a ver só com a gente, meninas. Tem a ver com gerações. Quando eu entendo que a restauração da minha vida não é só para que eu usufrua em ser uma pessoa melhor, ou para que meu marido usufrua, ou para que meus filhos usufruem. Não. Tem a ver com gerações. É muito mais poderoso que isso. Vocês já pensaram que de repente as gerações na família de vocês, o Senhor tem procurado mulheres que se coloquem diante dele para serem libertadoras e restauradoras e ele de repente ainda não encontrou? O Senhor na minha família me levantou nesse lugar. Não é fácil. É difícil. Porque eu tenho que visitar na minha família lugares que eu não estive. Histórias que eu não vivenciei. Eu tenho que visitar na minha família contextos que eu não estava lá. E o Senhor me coloca ali para sentir aquela dor, como se eu tivesse vivido cada uma daquelas histórias. Eu digo na minha família, minha mãe já tem percebido isso, né, que eu sou como uma detetive. Eu vou atrás de todas as histórias. Semana passada, nós, não só das minhas, da história do meu marido também, porque ele também chamava esse lugar de restauração. Eu falei, vem aqui, amor. Deus casou a gente e Deus casa a propósitos. Você também é um restaurador na sua família. Semana passada estivemos com os irmãos dele. Deus tem restaurado a relação dele com os irmãos. E eu falei, não, eu quero conversar com a sua avó. A avó dele tem 85 anos. Eu falei, porque a sua avó sabe histórias da família que ninguém mais sabe. E daqui a pouco ela vai descansar com o Senhor, essas histórias vão com ela. Eu falei, chama ela. E ali eu sentei com ela. Aquele encontro de família, eles foram para um lugar, eu fiquei ali só com a avó dele. Peguei um papel e comecei a anotar tudo. Eu falei, me fale, como é que era isso? Como é que era aquilo? E ali eu comecei a ver várias conexões com aquilo que o meu marido era e comportamentos que ele tinha, coisas que ele nem sabia. Eu falei, Senhor, obrigada, Senhor. Porque quando a gente toma consciência, existe a oportunidade de trazer restauração para esse lugar da presença do Senhor. Então vale a pena. O Senhor nos chamou para sermos restauradores. E aqui eu quero pontuar 3 mulheres. 3 mulheres que eu tenho assim digerido e que eu tenho habitado nos livros que contam a história delas. 3 mulheres que são Ana, mãe de Samuel, Isabel, mãe de João Batista, e Maria, mãe de Jesus. Essas 3 mulheres, elas fazem parte de gerações diferentes, mas elas estão totalmente interligadas. Ana, ela estava estéril. E a palavra nos mostra que ela estava estéril porque Deus tinha deixado ela estéril. Eu não sei se tem alguma área na vida de vocês que vocês sentem assim muito seca. E às vezes a gente tende a achar que é só o inimigo que faz isso. Não, gente, Deus traz sequidão para a nossa vida também. Porque Deus tem ordem naquilo que Ele quer gerar. E tem coisa que é gerada só na morte. A gente lê isso lá em João. Em João 12 está escrito isso. Está escrito o quê? Que a semente precisa cair no solo e morrer para que então ela gere muitos frutos. Não existe vida sem morte. Cristo veio para nos mostrar isso. Não era só Ele vir, Ele precisava morrer.
Ana passou por esse processo de morte. E eu fico imaginando, assim, a dor de Ana, porque ano após ano, eles subiam ali aquele lugar do templo, aquela cidade, para cultuar a Deus, principalmente na festa, onde eles celebravam a colheita do ano, onde eles iam agradecer a Deus. Ana cultuava a Deus numa festa de celebração pela colheita, sem ter colheita alguma. Ela não tinha colheita. Ela não tinha pelo que celebrar, mas ela estava lá. Ia chorando, mas ia. A cada ano ela ia naquele lugar e vocês imaginem a humilhação para ela. Porque a sequidão dela era visível, não era algo que ela podia esconder. Era visível a esterilidade dela. Cada vez Penina aparecia com mais um filho lá naquela festa. E Ana com as mãos vazias. Cada vez aquelas mulheres se reuniam naquele lugar e falavam sobre os desafios da maternidade. E Ana não tinha nem sobre o que conversar. E voltava para casa chorando. Mas Deus era favorável a ela. E Deus concedeu o coração do marido dela ali para amá-la, para cuidar dela. Por quê? Porque Deus estava gerando algo em Ana. E para gerar o que ele estava gerando em Ana, Ana não podia ter filhos. Ana precisava passar pela esterilidade. Tem coisas, mulheres, que Deus quer gerar em nós e que para isso nós precisamos passar pela sequidão, pela esterilidade. Do desafio com os filhos, do desafio ali no lugar e no ambiente onde estamos nos relacionando. A gente precisa passar por uma sequidão no lugar do relacionamento conjugal, no lugar de um ministério. Às vezes Deus vai gerar sequidões na nossa vida. Mas por quê? Porque Deus vê além disso. Eu penso assim, Ana orando, falando com Deus. Deus, eu te peço um filho há anos. E você não me concede um filho. Há anos eu te peço um filho, você não enxerga a minha dor, a minha humilhação dentro de casa e fora de casa. Porque Ana era pressionada em todos os aspectos. Dentro de casa tinha Penina. Fora de casa era um ambiente social. Ana era pressionada. Eu fico pensando, ela falando para Deus, você não enxerga a minha dor? Às vezes eu penso Deus respondendo assim, Ana, eu enxergo a sua dor. Mas eu não paro aí. Eu consigo ver além dela. Porque, Ana, se a sua dor é tudo que você vê, você não consegue me ver. Se a sua dor, Ana, é tudo que você vê, você não consegue ver o propósito que eu tenho gerado nem em você. E você não consegue me enxergar no meio do seu momento de deserto. Então, mulheres, se a nossa dor é tudo que a gente consegue ver, a gente não vai conseguir ver o Senhor. Se a dor de um filho afastado, se a dor de um relacionamento rompido, se a dor de um ministério falido, se a dor de um ambiente ressequido é tudo que a gente consegue ver, a gente não vai conseguir ver o Senhor conosco no meio desse lugar. E aí vem João Batista. Vem a história de Isabel. Isabel gera um filho também, no meio da sequidão. Eu não sei se Isabel já tinha desistido, porque o que deixa claro é que Deus estava respondendo a oração, era do marido dela. Foi o que o anjo falou, que Gabriel falou. Olha, estou respondendo a sua oração e vou dar um filho à sua esposa. Eu não sei como estava o coração da Isabel, mas certamente também aquela mulher se sentia ressequida, humilhada. Por quê? Porque Isabel estava ali na casa do Senhor, ela servia constantemente a Deus. E a palavra diz que ela era fiel aos olhos de Deus, não aos olhos do homem. Deus via fidelidade no coração dela e do marido, mas ela estava ressequida. E quando era improvável dela gerar um filho, Deus gera um filho nela. Quando ela olhava assim, bom, agora esse projeto de filho, olha, eu vou engavetar esse projeto porque, Senhor, esse projeto certamente não é agora, né? Poderia ter sido em outro momento. E aí a gente também faz isso na nossa vida. A gente engaveta projetos que Deus tem para nós, mas que a gente olha assim, Deus, está tudo tão seco, está tudo tão improvável, que se o Senhor não fez até agora, isso é do meu coração, não é do seu coração, eu vou engavetar isso aqui, vamos viver outra coisa, vamos... E Deus tira aquele projeto da gaveta, quando Isabel menos esperava. E é interessante, porque quando João Batista nasce, João Batista ele tem o seguinte dizer acerca dele. Ele fala assim, voz do que clama no deserto. Vocês entendem? Ele era de uma família sacerdotal. Qual era o caminho para João Batista seguir? Ser um sacerdote. Aonde? Dentro de uma estrutura. Que estrutura? O templo. João Batista vai contra toda e qualquer expectativa humana. João Batista ouve uma voz que estava ressoando aonde? No deserto. E para onde ele vai? Para o deserto.
Porque Jesus nos ensina o quê? Que a gente deve fazer o que vê quem fazendo? O que vê o Pai fazendo. João Batista fala, olha, eu ouço o meu Pai me chamando. E o meu Pai não está me chamando de dentro do templo. Meu Pai está me chamando no meio do deserto. Mas como assim, João Batista? Imagina o que era aquilo para aqueles pais. João Batista, olha só, nós somos uma família sacerdotal. Você tem que ser sacerdote aqui dentro do templo. Eu falei, não, pai, você não está entendendo. Eu estou ouvindo uma voz que está me chamando no meio do deserto. Não, João Batista, gerações é assim que funciona. Mas ele não se curvou aquilo. João Batista rompeu uma estrutura na época que já estava estabelecida há gerações para viver o propósito que Deus tinha para ele. Eu não sei vocês, mas eu me sinto assim na minha geração. Eu me sinto muitas vezes rompendo estruturas que estão estabelecidas já há muito tempo. Formas de funcionar que estão estabelecidas há muitas gerações. E Deus às vezes fala assim para mim, não filha, vem aqui. Deus, mas está todo mundo indo para lá. Não, mas você não é todo mundo. A mãe não fala isso para o filho. Deus falou isso também. Para mim tem falado muito. Você não é todo mundo, não, vem aqui comigo. Ó. Falei, Deus, mas eu quero ir para aquela conferência, está todo mundo indo. Deus falou assim, não filha, vem aqui, ó. Eu quero falar com você aqui, ó. Falei, o que aqui dentro da minha casa? Vem aqui que eu quero falar com você. Mas aqui, Deus fazendo comida, lavando louça, é aqui. Eu não sei vocês, mas só eu tenho tido experiências com Deus que eu nunca tive dentro da igreja, na estrutura, em conferências, em reuniões, eu tenho tido com Deus na minha cozinha. Eu parar de cozinhar, desligar o fogo e ajoelhar e só a lágrima cair. Deus começar, eu pego o celular, gente, aqui tem escrito muita coisa. Eu pego o celular, Deus começa a me revelar várias coisas. Eu começo a anotar. E Deus tem gerado muitas coisas assim no meu coração, em um lugar improvável. Eu tenho ouvido uma voz que tem me chamado no deserto, porque para mim a minha casa era um deserto, né? Para quem já ouviu meu testemunho, assim, a família para mim era um deserto. Era um lugar improvável de se florescer. Para mim eu ia florescer profissionalmente, eu ia florescer agindo socialmente, envolvida em muitos ministérios. E Deus falou, filha, entrega tudo isso. Eu quero que você floresça em outro lugar. Eu falei, Deus, que lugar? Dentro da sua casa. Então, muitas vezes a gente vai precisar andar na contramão daquilo que é estabelecido. E não estou falando nem da contramão do sistema, mas muitas vezes daquilo que é estabelecido como sistema religioso. Existe uma linha muito tênue entre religiosidade e o nosso culto a Deus. E às vezes a gente acaba se perdendo nisso. Eu me vi me perdendo nisso. E eu me perdi. Eu transformei aquilo que era a graça que Deus me deu nas minhas mãos, eu transformei em religiosidade. E eu já estava funcionando assim há muitos anos, não eram há meses, era há muitos anos. E quem me olhava na igreja, falava assim, Maria, isso é uma bênção. Mas não sabia a estrutura interna. Não era o que Deus estava falando sobre mim. Filha, você, o que eu pus em você é uma bênção. Porque foi o que Deus disse para Abraão. Abraão, se tu uma bênção, ou seja, a sua vida, eu em você, seremos então uma bênção. Não era o que Abraão tinha nas mãos, mas eu peguei o que eu tinha nas mãos e achei que isso era uma bênção. E que era isso que ia abençoar as pessoas. E quando Deus me tirou tudo, me levou a entregar tudo, eu falei, pronto, acabou, não vou abençoar ninguém. E Deus falou, não, agora que vai começar. Eu falei, agora que vai começar? Depois de 10 anos? Ele falou, agora que vai começar. Então, mulheres, Deus me chama para esse lugar. Ouçam a voz do Senhor chamando vocês para esse lugar improvável, porque Deus tem nos chamado para esse lugar. Maria, então, ela vai ainda mais contra toda a mão. Vocês entendem assim que Ana e Isabel, elas oraram por um filho. Gente, Maria nem orou. Maria não orou por Jesus, porque era uma coisa tão incabível, humanamente falando, né? Então, como é que eu, uma mulher que não sou casada, vou orar por um filho sem ter tido uma relação com meu marido? Como é que vai nascer um filho? Assim, isso nunca aconteceu na história. Então, assim, não tem nem estrutura mental humana para que eu possa entender algo desse tipo e te pedir algo desse tipo, Deus. Mas uma coisa linda, porque Maria disse o seguinte, Senhor, sou sua serva, que se faça comigo conforme a sua vontade. Por quê? Porque eu não tenho condição humana de conceber esse projeto seu, porque eu não tenho estrutura humana para pensar numa coisa desse tipo. Ela só perguntou para Gabriel, como é que isso vai acontecer? Porque eu nunca me deitei com homem nenhum. A Gabriel, a sombra do onipotente virá sobre você. Então tá bom. E aquilo foi suficiente para ela, eu não sei vocês, mas muitas vezes eu quero várias explicações de Deus. Falei assim, como é que isso vai acontecer? Me diz quando vai acontecer. Me explica aqui, me dá aqui o projeto todo na mão. E Deus falou, não filha, para você tem que entender que basta eu dizer que vai acontecer.
Basta dizer, Senhor. Mas Deus, já se passaram 7 anos. Filho, mas eu não falei para você que vai acontecer? Não importa o tempo. Você tem que permanecer. Como recebemos a palavra da Emília agora, que Deus pôs no coração dela. Você tem que permanecer nesse lugar. A palavra está aqui. Se você sai desse lugar de permanência, você perde a palavra. Então, mulheres, essas 3 mulheres falam muito para mim sobre o quê? Uma restauração. Porque olha só, Samuel, ele foi levantado para ser estabelecido um novo tipo de governo. Era um governo teocrático. Só que Deus, na onisciência dele, sabia que o povo iria começar a voltar os olhos para uma monarquia. E o interesse de ter um rei. Deus, então, prepara o povo para isso. Deus fala, vai acontecer, mas vai acontecer do meu jeito. Vocês estão de olhos no povo vizinho, nos povos ao redor de vocês, na estrutura de governo, como eles funcionam. Eu vou dar para vocês uma monarquia, mas vai ser do meu jeito. E Deus então levanta quem? Samuel. Gente, mais importante, eu não sei se vocês entendem assim, Deus não explica e não fala sobre como Saul e como Davi nasceram, mas Deus fala como Samuel nasceu. Mais importante do que a origem de Davi e de Saul, que foram os primeiros reis, é a origem daquele que Deus levantou para estabelecer esse novo reinado. E Deus levantou Samuel. Deus levantou algo que Ana desejava, mas Deus fez o projeto que Ana tinha, que era o projeto de ter um filho, para esfregar na cara de Penina, na cara da sociedade, para ser um projeto pessoal dela. Então Deus fez aquele projeto morrer. Deus fez o projeto pessoal de Ana morrer, para gerar nela o projeto que ele tinha. E fazer dela uma coparticipante do projeto dele. Às vezes a gente quer projetos, e eu muitas vezes quis muitos projetos. Que eram projetos para me satisfazer. Que eram projetos para preencher lacunas da minha alma. E eu não estava ali, me tornando vulnerável para poder gerar o que Deus tinha no coração dele. Deus deixou Ana chegar ali, a total entrega, naquele momento, porque a gente não vê outra oração de Ana só naquela que é registrada. Quando Ana está totalmente entregue e fala assim, Senhor, não aguento mais. Né? Sabe quando chega naquele estado assim? Olha só, oro pelos meus filhos há anos, eu oro pelo meu marido há anos, eu oro por isso há anos, Deus, não aguento mais. Estou entregando para você. Deus conduziu Ana até esse lugar. Foi Deus que conduziu. Ana, agora o negócio vai começar. Agora ficou bom, Ana. Agora ficou bom. Quando você acha que acabou, aí ficou bom. Mulheres, Deus ama os nossos fins. Porque são nos nossos fins que Ele pode começar com os projetos dele. Então permitam que coisas morram na vida de vocês. Permitam que coisas morram dentro de vocês, porque são coisas que Deus está direcionando, isso precisa morrer. E você às vezes está fazendo força ali com Deus. Não, Deus, não, isso precisa morrer. Deixa eu morrer. Deixa eu gerar em você o que eu quero gerar. Eu disse uma vez aqui para vocês, né, online, que Deus nos deu não só um ventre biológico, Deus nos deu um ventre espiritual também. Ele quer gerar projetos dele. Será que a gente pode conceder o nosso ventre para ele gerar os projetos dele, ao invés de a gente ficar insistindo em gerar os nossos? E Deus continuou estabelecendo ali a monarquia através de Samuel. Deus usa João Batista também para o estabelecimento de um novo governo, que é um governo sacerdotal diferente do que tinha sido feito até então. E Deus então usa Jesus para estabelecer o maior governo de todos, uma nova aliança. Deus usou cada uma dessas mulheres para um novo estabelecimento, para uma restauração de algo que estava rompido, do jeito dele e da maneira dele. Maria, apesar de não ter sido estéril biologicamente, mas Maria passou pela sequidão. Porque vocês imaginem, Maria enterrou um sonho. Porque todas as mulheres da época sonhavam o quê? Eu vou me casar, eu vou me tornar mãe, vou ver aquela vida simples em casa. E não foi nada disso que aconteceu com ela. O sonho e o projeto de Maria também morreram. Ela também precisou passar por um luto do projeto pessoal dela, para gerar o que Deus tinha para ela. Então, guardem isso no coração de vocês. Deus tem um lindo começo para os nossos filhos, mas a gente precisa deixar com que Ele nos conceda esses filhos. Como eu disse, é desafiador. Um dia, Deus me deu uma palavra. E essa palavra é sobre Ezequiel, né? Sobre o Vale de Ossos Secos. E eu sou meio doidinha com Deus, tá, gente? Por isso que eu falo que eu saio meio da contramão.
E Deus falou para mim, deixa essa Bíblia, sua Bíblia aberta embaixo da sua mesa e todo dia vai lá ajoelha. Meu marido às vezes acordava, eu estava lá na sala, embaixo da minha mesa ajoelhada com a palavra aberta, em Ezequiel 37, orando em cima dessa palavra. E Deus começou a falar assim para mim: você me permite te levar a vales de ossos secos? Eu falei: Senhor, não é um lugar que eu quero estar. Não é confortável esse lugar. Porque eu fico imaginando a visão que Ezequiel teve, não foi confortável. Você vê a morte, você vê aquela sequidão toda, você vê a ruína do povo, do seu povo, não foi confortável. A dor de gerações ali enterradas, não foi confortável. Mas Deus perguntou para mim de novo: você me permite levar esse lugar? Porque Deus, Ele bate a porta. Essa palavra é para crente, a gente acha que essa palavra é para não crente. Não, Deus bate a porta do nosso coração, Ele só vai entrar se a gente abrir a porta. E eu falei: Senhor, eu não tenho estrutura para isso, me concede estrutura e graça. E mulheres, ali aquela palavra ficou. Eu lembro que um dia meu marido recebeu uns rapazes em casa que ele ia discipular, e eles olharam para a Bíblia e falaram: que a Bíblia está caída. Não, é coisa da minha esposa, pode deixar aí. É coisa dela, não se preocupa não, deixa aí embaixo. E aquela Bíblia ficou ali, orando em cima dessa palavra. E eu comecei a entender que Deus está levando mulheres a esse lugar, a vale de ossos secos. Então não se retraia. Deixa Deus te levar a esses lugares. Sinta a dor que não foi sua, mas Deus quer colocar no seu coração, porque alguém precisa chorar por essa dor. Dores que não foram choradas, dores que não foram elaboradas, dores que não foram curadas e que vão gerando feridas de geração em geração. Não adianta dizer: não, eu não vou olhar para isso, eu vou seguir a minha vida. Bem, gente, não adianta. Precisa ser olhado, visto, elaborado e curado pelo Senhor. Eu quero ler, para finalizar, algo para vocês que Deus colocou no meu coração, porque na verdade eu ia falar sobre outra coisa. E aí, eu compartilho minha vida, tá? Assim, nessa simplicidade mesmo, tá? Porque eu digo para Deus que o meu esforço é para ser de verdade. Eu falo: Senhor, eu não quero me esforçar para ter a vida que o outro tem, eu quero me esforçar para ter a vida que o Senhor me criou para ter. Isso já é muito trabalho. Então, assim, o meu esforço é para ser de verdade. E eu tenho cada vez mais, assim, estado nesse lugar da minha casa, restaurando lugares que estavam rompidos, e que estavam rompidos não é hoje na minha casa, é há gerações na minha família. E então eu tenho cultuado o altar da mesa lá em casa. A mesa é um dos altares da nossa casa. Então eu tenho cultuado esse altar, de preparar esse lugar, né, de sentar com meu marido, de a gente ter aquele momento e conversar, e preparar algo que ele gosta de comer, enfim. Então eu estava nesse momento, e teve agora, no fim de semana, ele falou assim para mim: amor, vamos ver hoje um filme? Eu falei: vamos. Isso, assim, ele não faz isso. Ele gosta muito de violão, ele se atraca lá com o violão dele, fica lá com o violão dele, e tá tudo certo também. E eu falei: ótimo. Só que aí Deus me conduziu a um outro momento. A vizinha de baixo nos chamou para comer com ela, eles não são cristãos, então nós fomos. E aí, enfim, não tivemos nosso momento do filme. E aí domingo, depois do culto, a gente chegou em casa e ele falou assim para mim, e eu querendo sentar, né, para poder digerir mais a palavra que Deus tinha colocado no meu coração para trazer aqui para vocês. E ele falou assim para mim, meu marido: amor, vamos ver um filme? Aí eu assim de mim, eu falei: ai, Senhor, não, eu vou fazer o que eu tinha planejado para fazer. E Deus falou para mim: filha, aos meus filhos eu dou enquanto eles dormem. Aí eu entendi o que Deus estava falando. Deus falou para mim: descansa com seu marido e eu vou dar a palavra para você. Eu falei: Deus, a palavra está pronta. Aí Deus: descansa com seu marido. E ali fomos assistir um filme. Eu sou chata para assistir filme, gente, porque eu não assisto televisão. Eu cuido muito com aquilo que eu me alimento, visivelmente, audivelmente, a nível de leitura. E meu marido me chamou para assistir um filme, ele já me conhece. E aí eu fui assistir aquele filme, mas, gente, Deus falou tanto comigo. E ali Deus me deu a palavra toda que era para trazer para vocês, assistindo o filme. E ele desconstruiu aquilo que eu tinha construído. Então, eu estou assim nesse processo aprendendo a viver. Ok, Senhor, a gente constrói, você desconstrói, está tudo certo, vamos confiar no Senhor e no Espírito Santo. E ele me deu esse texto, que é o que eu quero compartilhar com vocês, que diz assim: as dificuldades da vida. Talvez não seja um momento muito bom para falar sobre isso, afinal, estamos celebrando um aniversário. As Déboras fazem 25 anos.
Mas a realidade é que a vida aqui é recheada com elas, com dificuldades. Algumas são menores do que outras. Algumas doem mais do que outras. Existem aquelas que bagunçam mais a nossa vida. Elas chegam sem avisar e levam pessoas amadas e coisas importantes. Não há escola ou curso que possamos fazer para então estarmos preparadas para a chegada delas. Elas simplesmente chegam. Querer que elas passem por nós sem deixar marcas é algo, às vezes, tolo da nossa parte. É um desejo inocente do nosso coração. Insistir nesse anseio é como lutar contra o vento. Ele tem a força e a direção certa que deseja percorrer. E por onde passa, ele vai deixar as suas marcas, às vezes mais fortes, em outros momentos mais suaves, mas sempre deixará as suas marcas. Amar é um risco. Dedicar-se ao outro é um investimento que não temos a certeza se iremos então colher frutos dele. Se ele irá gerar então para nós uma renda. Mas ainda assim, escolhemos fazê-lo. Tomamos essa decisão de escolher amá-lo e amar outras pessoas, apesar dos riscos. Tomamos essa decisão porque fomos criados para isso. O Criador de todo o universo escolheu criar e investir em algo que ele decidiu não controlar. Ele escolheu nos criar. Ele escolheu os riscos do amor, os riscos dos impactos que o amor poderia causar. Ele escolheu assumir, receber os impactos de sua escolha. Ele se responsabilizou por ela. Sim, o amor errou o alvo, gerando a morte. O nosso amor errou o alvo, gerando a morte. Causando impactos em toda a criação, geração após geração. Todos impactados pelas dores que um dia Deus escolheu dar a liberdade para então nós temos a possibilidade de amar. Ele assumiu a responsabilidade e não escolheu gerar uma nova vida. Seria mais simples de fazer tudo e começar tudo de novo. Consertar dá muito mais trabalho, mas foi esse o caminho que ele usou, o caminho da reparação, da restauração. Deus não destruiu aquilo que havia feito e começou tudo de novo, do zero, mas o amor, ele não faz de novo, ele faz tudo novo a partir do que já existia antes. Nesse processo, Deus desfaz em nós os alicerces nos quais nós nos apoiávamos. Ele fere as nossas convicções internas. Ele causa o que chamamos de caos para, a partir da desordem, dizer: haja luz. Ele tem um gosto especial por aquilo que está sem forma e vazio, por aquilo que se permite em suas mãos ser uma matéria-prima para formar o que está em seu coração. Quanto mais vazio e sem forma nós ficarmos, melhores matérias-primas seremos. Quanto mais nossas convicções internas forem abaladas por ele, mais nos esvaziaremos e de nós mesmos, e mais maleáveis seremos nas mãos do oleiro. Se você perdeu alguém querido, sofreu alguma ruptura inesperada em algum relacionamento, recebeu uma notícia de um diagnóstico difícil, se olha para o seu casamento, para os seus filhos e fica sem esperança, se está se sentindo angustiada, fragmentada, morna, humilhada, sem direção, e em muitos momentos o medo tem sido, junto com a solidão, a sua companhia, calma. Ana, Isabel e Maria, em algum momento também passaram por isso, mas a história delas não terminou assim. O sentimento delas com relação às suas próprias histórias não as impediu de viver o propósito de Deus, pois elas escolheram dizer: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Deus quer ouvir isso do nosso coração. Senhor, somos servas do Senhor. Toma aqui o nosso propósito, o nosso projeto. Nos leva aos vales ressequidos, nos leva aos lugares de sequidão, nos leva aos lugares que estão mortos, porque nós somos suas servas.
E nós queremos que aconteça em nós conforme a sua palavra, ou seja, conforme aquilo que já está escrito desde a eternidade. Eu vou colocar uma canção aqui para vocês, o Rick deixou ali. Essa canção é possível que vocês não conheçam, porque ela é uma versão. Foi uma versão de uma canção americana que foi feita lá na nossa igreja. Mas ela vai falar um pouquinho sobre isso. Enquanto eu a ouvia, Deus falou assim ao meu coração: filha, leva para elas essa canção. Uma canção muito simples, mas que eu considero profunda. Não sei pra
perfeito, abundante, vai muito além do que nós sonhamos. A vida como Ele projetou para ser é muito melhor. Os planos que Ele projetou para as nossas vidas é muito melhor. Para isso, a gente precisa se permitir ser esvaziado. Então, quero orar agora nesse momento por nós, para que o Senhor nos conceda essa graça, para que o Senhor nos unja, para que nós possamos percorrer esse lugar em direção aos vales nossos secos. E ali, contemplando a sequidão, contemplando a ruína e os destroços, nós possamos então nos permitir, como o profeta fez. Senhor, só o Senhor sabe se pode voltar a viver. Em muitas áreas da minha vida, na minha família, eu falo isso para o Senhor. Só o Senhor sabe se pode voltar a viver. Mas eu tenho experimentado coisas indizíveis. Eu tenho experimentado uma relação, uma restauração na minha família, no casamento, na minha família de origem, indizível. 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 Deus falou para mim, você não vai só casar e você vai largar a história para trás. Você vai lá atrás restaurar a história. Eu falei, Senhor, mas a restauração não é a partir de mim? Deus falou, você vai lá atrás restaurar a história. Vai lá atrás, restaura, para que a partir de você possa vir uma restauração genuína, de gerações que foram restauradas antes. Pai, a gente está aqui nessa manhã, celebrando 25 anos. 25 anos que certamente houveram muitas restaurações, muitos recomeços, muitos novos começos, muitos retornos. Mas, Pai, a gente entende que nesses 25 anos, coisas preciosas aconteceram. Mas nós queremos que aqui seja um marco. Que aqui seja um marco estabelecido, Senhor, nas nossas vidas. Que aqui seja um marco estabelecido nesse grupo. Nesse grupo que se encontra aqui, nessa igreja. Nessas mulheres que se reúnem aqui. Nós queremos que aqui seja um marco, Senhor. Para um novo começo. Para um despertar. De maneira nova, Senhor. Para um despertar, onde a gente tem coragem de deixar, Senhor, as estruturas antigas, onde a gente tem coragem, Jesus, de deixar, como João Batista, aquilo que havia sido edificado já há tantos anos, de geração em geração, mas ele ouviu uma voz que o chamava do deserto, e ele teve a coragem de ir para aquele lugar, e dali ele anunciou, e ele preparou o caminho para o Rei dos Reis. Nós queremos isso, Senhor. Nós queremos ser mulheres que ouvem o Senhor e a sua voz, não de dentro, presas a uma estrutura, a uma plataforma, a uma maneira de funcionar. A gente quer estar totalmente entregue na mão do Teu Espírito. Às vezes a gente está intercedendo pelos filhos, ou pelo marido, ou pela igreja local, ou pela nação, de uma forma específica, enquanto o Senhor está falando, ouça a intercessão que eu faço pelo seu filho, ouça a intercessão que eu faço pela sua casa, pela sua nação. Jesus, nos colocamos diante do Senhor, nós queremos ouvir o que você está orando, o que você está fazendo, o que você está falando, Jesus, para fazermos igual, porque você nos ensinou que é assim que acontece. Você ia para o monte, você ia falar com o Pai, para ouvindo do Pai, você então falar com o povo. Você então fazer, você falava que você fazia o que você viu seu Pai fazendo, e nós queremos ser assim também. Então, Pai, eu oro para que esses 25 anos, que selam sim um tempo especial, eu oro, como a Emília falou comigo, que elas escolheram por algo simples. Eu oro pela simplicidade nesse lugar. Eu oro pelo retorno àquilo que ficou de repente em ruína. Eu oro pelo retorno, Senhor, a lugares que a gente não queria mais visitar, não queria mais ver, mas que é necessário chegar nesse lugar, é necessário contemplar esse lugar, entendendo que o Senhor está de mão dada conosco, nós não estamos sozinhos, Senhor. E então ali, sermos seus instrumentos para reconstrução. O Senhor quer usar esses escombros. O Senhor quer usar aquilo que na nossa
vida, na vida da nossa família, na vida da nossa nação, a gente acha que já acabou, que já se fundou, que não tem mais, Senhor, como construir algo com aquilo, a gente considera lixo, mas você quer usar aquilo que a gente considera lixo, aquilo que a gente considera perda, para restaurar, para trazer algo novo, algo que vem do seu coração. Jesus, nós queremos ouvir o que o Senhor tem falado, Senhor. Sim. Abençoa essas mães que oram aqui já há tantos anos, Senhor, mães que oram aqui já há tantos anos, e eu sei que a gente corre tanto esse risco, Pai, de há tantos anos estar fazendo a mesma coisa e perdemos a essência. Há tantos anos estamos fazendo a mesma coisa, Senhor, e nos apegarmos à estrutura, ao invés de nos rendermos, Senhor, aquilo que o Senhor quer fazer. Às vezes o Senhor quer naufragar as nossas embarcações, para que a gente aprenda, Senhor, a ser guiado pelo Teu Espírito. Eu oro para que essas mulheres aqui, Senhor, venha sobre elas com uma unção, Senhor. Uma unção, como o Senhor diz na Tua palavra, que o Teu Espírito é como vento. Ele vai e vem, Senhor, para onde o Senhor quer. Ele vai e vem com a direção do Senhor, não há como contê-lo, que essas mulheres sejam assim. Que não haja como conter o que o Senhor pôs dentro delas, que não haja como conter o mover do Teu Espírito através delas, que elas estejam em casa, que elas sejam ali, Senhor, totalmente profetas do Senhor na casa delas, profetas para ouvir a Tua voz e declarar aquilo que o Senhor está falando, que sejam mulheres que permitam que o Senhor venha assim desconstruir alicerces mentais que elas construíram já há tanto tempo. Às vezes a gente acha que o resgate de um filho só pode acontecer de uma maneira. Às vezes a gente acha que a restauração de uma família só pode acontecer de uma forma. Mas o Senhor está falando, filha, entrega tudo isso para mim. Filha, entrega essas expectativas para mim. Filha, deixa essas expectativas morrerem como a semente que cai no solo e precisa morrer para então gerar fruto. Filha, deixa morrer aquilo que está dentro de você, para eu gerar fruto aí, para eu gerar semente aí onde Senhor, você já considera que cheira mal. Senhor, você deixou Lázaro morrer. Você, Jesus, deixou Lázaro morrer para então gerar vida a partir da morte. Senhor, nos ensina a morrer. Nos ensina a deixar morrer aquilo que precisa morrer dentro de nós. Senhor, nos ensina, Senhor. Nos ensina. Espírito Santo, nós suplicamos ao Senhor que sejamos mulheres simples, mas cheias do Teu Espírito. Amém. Cheias da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém.